família da Construção Seco do Brasil, estamos mais uma vez aqui com o nosso décimo, acho que até perdi a conta, acho que é o 14º já, 14º episódio do nosso Construleve Cast, nosso podcast aqui da Construleve 2025, um episódio top. Não, hoje, pra falar a verdade, é o que eu tava mais esperando. Eu tô muito contente aqui de falar mais uma vez com o meu parceiro, mostrar as ferramentas, ó, hoje merece seu like e sua curtida e o seu comentário, até tem a função no hypar, se tiver aí você pode apertar também, que hoje vai ser legal. Hoje nós vamos mostrar as ferramentas da Valsiva, as Fincapino, a Volt, vamos falar em detalhes ali, cada uma delas, mostrar os pinos. Cara, vou falar com o meu parceiro aqui, Adão, toca aí. Toca aí, pô, que legal demais. Vou deixar rapidinho você se apresentar novamente, pra quem não assistiu outro episódio, né, pode assistir esse aqui agora, não vai conhecer você, pra depois a gente começar a falar dessas ferramentas top, meu parceiro. Beleza, Anderson? Prazer estar aqui de novo, né? Achei que foi muito legal aquele que a gente fez. Sim. Me apresentando, sou o Adão da Valsiva. Trabalho lá já há 21 anos, né? Tenho um pouquinho de experiência e estou muito contente de estar aqui conversando com o Anderson e podendo disseminar conhecimento. Show de bola. Vocês devem estar vendo aí nessa câmera aberta aí que nosso parceiro colocou agora. Estamos com todas as ferramentas aqui da Valsiva, coisa linda demais, cara. E eu queria começar perguntando o seguinte, qual foi a primeira? Qual que é a primeira pistola, vamos dizer assim, que a Valsiva trouxe para cá, ou uma das primeiras que ela trouxe, para a gente ir numa ordem cronológica de evolução de tecnologia? Já que você tocou nesse assunto, eu queria até retomar essa questão da própria existência da Valsiva. Tá. O pessoal vê no nome Valsiva muito W, S, Y, né? Pensa até que é uma empresa estrangeira, mas não é. Como que a Valsiva surgiu? Ela começou lá em 1964. Naquela época, as ferramentas de fixação à pólvora que já existiam no Brasil eram todas importadas. E aí era muito difícil, vamos pensar naquela época, né, 60 anos atrás, de você ter manutenção, reposição para essas ferramentas. Aí então um professor do Senai chamado Walter Zumbano, ele viu ali uma possibilidade de fazer negócio. Ele começou a fazer peças de reposição para as ferramentas que até então existiam. O negócio deu certo, ele desenvolveu ferramentas próprias e hoje até a Valsiva tem outras várias, mais 8 linhas de fixação, né, de fornecimento, além de fixação à pólvora. Legal. E tudo começou com ferramentas de fixação à pólvora, ferramentas que a gente chamava de ação direta. Das que a gente tem aqui hoje para fazer a explicação, como que o sistema funciona, né? A mais antiga seria as ferramentas à pólvora. Essa aqui, por exemplo, é a ferramenta PRX10. Lembrando que ferramentas... Já fala muito dessa ferramenta aí, obra. Lembrando que as ferramentas de fixação, a gente chama de fixação direta, né? Esse sistema aqui, fixação direta porque a gente não tem um pré-furo previamente no concreto. Elas servem para a gente fazer a fixação de pinos de aço em concreto, matéria-prima de toda a obra, ou também no aço estrutural. Uma chapa de aço, cantoneiras, vigas, né? Elas também aceitam a fixação. Lembrando que as outras ferramentas, das quais a gente vai falar, ferramenta gás, ferramenta bateria, por envolver uma energia um pouco menor, elas permitem também que a fixação seja feita ali no bloco oco. Esse bloco oco, se ele for de concreto, dá para fazer diretamente. E se for o bloco cerâmico, aquele estrutural, aí ele tem que estar revestido para que ele não venha a quebrar. Essa daqui não dá para fazer com bloco oco, é isso? A gente não recomenda, porque a energia da pólvora é muito forte. Lembrando que essa ferramenta, a ferramenta pólvora, ela utiliza como fonte de energia esse cartucho de pólvora. O pessoal chama muito de espoleta, sim, a carga de pólvora, né? O nome técnico desse produto aqui é Fincapino. Ainda que Fincapino seja muitas vezes associado à própria ferramenta, né? Como a gente é fornecedor, a gente usa sempre a nomenclatura correta. Então a gente chama isso aqui, por exemplo, é uma ferramenta de fixação à pólvora. Sim. Que é o elemento para fazer a fixação. E esse aqui é o Fincapino. Aqui dentro a gente tem os cartuchos de pólvora, né? Que é, assim, a fonte de energia para fazer a fixação. Então esse aqui é a pólvora que vai dar a explosão para ir fazer a energia para o pino sair da ferramenta. Exatamente. Então isso aqui é só como você a energia. Exatamente. Explica aí. Amarelo, verde e vermelho. Por quê? Funciona assim. Quando a gente faz a fixação no concreto, vamos pensar num prédio de 10 andares, por exemplo. Você vai ter ali nessa obra concretos com resistência variada. Em alguns andares o concreto tem uma resistência maior, em outros menor.
Só que a penetração do pino, e são vários os pinos possíveis de fazer a fixação, ele tem que ser uniforme. Então é necessário, sempre que a gente vai fazer esse trabalho, fazer a regulagem de potência, a regulagem da força que a ferramenta faz para penetrar o pino no concreto. Legal. Em concretos mais duros, concretos mais resistentes. Tá. A primeira forma de fazer a regulagem que a ferramenta tem, muitas delas têm, né? É esse dispositivo aqui. Ela tem um regulador próprio de potência. Tá. Aqui em cima tem as gravações 1, 2 e 3, onde eu posso deixar ela mais forte ou mais fraca. Ah, Só legal. que às vezes essa regulagem ela é insuficiente. Por mais que eu coloque na potência 3, que é mais alta, o pino ainda não penetra na potência, na profundidade adequada. Sim. E aí, se você me permitir, Permito. a gente Você tem tá em aqui, casa. os 3 finca-pinos que são utilizados na ferramenta a pólvora. Tá. Normalmente se utiliza o finca-pino amarelo. Sim. Esse aqui é o finca-pino de carga média, de potência média. Normalmente se utiliza esse aqui. Legal. Só que quando eu faço a regulagem, eu preciso baixar a potência da ferramenta, usando o regulador, e colocando na potência mínima, ela continua ainda forte, eu consigo usar um finca-pino então mais fraco, Legal. seria o verde. Mas pode acontecer a situação inversa. De repente o concreto onde eu estou trabalhando é muito forte, eu já regulei a ferramenta na potência máxima, mas o pino não está penetrando como deveria. Então a gente utiliza o finca-pino vermelho. Legal. Então as cores diversas aqui de finca-pinos é de acordo com a necessidade de potência. Amarelo, potência média, que atende a maioria das aplicações. Sim. Para um concreto mais duro, uso o vermelho. Se o concreto for mais macio, o pino está penetrando muito, eu devo utilizar então o finca-pino verde, de potência fraca. Legal. Então, essa ferramenta mesmo, como eu conheci a utilização dela, foi em concreto para fixar a telinha de amarração da alvenaria. Sim. Foi assim que eu conheci essa ferramenta. E aí, pro concreto, ela vai legal, né? Sim. Beleza. Qual é o pino que se usa nessa ferramenta aqui? Qualquer variedade de pino? Como que funciona? Essa ferramenta ela utiliza basicamente pinos lisos, pinos com rosca. Esse pininho é o pininho que usava para fixar a tela. Para fixar a tela. Mas a grande sacada dessa ferramenta é a versatilidade que ela tem. Tá. Então ela permite a gente fazer uma montagem do pino liso, que seria só essa parte aqui, que mais parece um prego, na verdade, né? Com diversos acessórios. Eu tenho aqui na minha mão, por exemplo, um pino montado com arraiola cônica. Ele é utilizado, por exemplo, até na construção a seco, né? Que é o evento onde a gente está. Para fixar guia e montante de drywall. Sim. Fixar um olhal, um pendural, né? Na verdade, para fazer um forro suspenso. E usando esse pino com a arruela cônica, dá para, como você falou, né? Fazer a fixação da tela. Tela de amarração de alvenaria, Sim. tela de fachada. Assim como tem diversos outros pinos montados também com outros acessórios. Esse aqui é um pininho mais grosso, né? Porque é exatamente a medida correta em função da energia que o finca-pino fornece para a ferramenta. Legal. Essa ferramenta, qualquer um está habilitado para usar ela? Como é que funciona? Uma pessoa pode comprar ela e utilizar? É tranquilo? Não, Essa ou qualquer uma? Funciona assim. Você pode comprar, você pode estocar a ferramenta, até lá em casa, transportar na rua, não tem nenhum problema. O que acontece é que a NR18, uma norma regulatória do Ministério do Trabalho, ela exige que quem manuseia a ferramenta na obra seja habilitado. Então, para isso, a gente tem um programa de treinamento, né? A gente pode fazer ou na própria obra ou de maneira online, um treinamento para a operação da ferramenta. É um treinamento legal. que dura mais ou menos 1 hora, né? Onde são passadas algumas orientações sobre operação da ferramenta, limpeza, lubrificação e principalmente segurança no uso dela. Ao final desse treinamento, geralmente lá na Valsiva eu que faço, né? A gente faz uma provinha com aquele conteúdo que foi falado. Entrando tudo ok, o cara acertou as perguntas, a gente entrega uma carteirinha de habilitação, tem validade de 1 ano. Então, para operar a ferramenta, ele tem que estar habilitado, possuir essa carteirinha. Legal. Uma curiosidade que eu não sei se isso acontece em todo lugar, mas é bom a gente poder falar sobre isso. Algumas obras que depois de fazer, quando fazia a reforma numa época, essa pistola o pessoal não deixava usar em obra feita, residencial. Será que foi por isso que, ou se foi por isso, que foram inventadas essas novas tecnologias que a gente vai falar a seguir? Porque ela é muito forte ao ponto de você dar um tiro num apartamento e ter algum problema assim, no apartamento de cima, de baixo. Por isso que ela começou a entrar meio que, puta, não usa essa ferramenta que ela é muito forte para fazer uma obra. O que acontece assim, o pessoal fala, essa ferramenta é uma arma, a gente até tenta desmistificar essa situação de falar, de associar a arma, né? Tudo bem que no formato, vamos dizer assim, até parece, né? Um revólver, utiliza também a pólvora.
Mas eu costumo fazer a seguinte comparação. Uma faca, um esmeril, um automóvel também podem causar acidentes se quem manusear não fizer de maneira correta. A ferramenta, ela é segura, mas é necessário que o cara que vai utilizar, o operador, ele seja habilitado. Você falou da questão do teto, né? Muitas vezes tem um concreto que às vezes que ele não é muito resistente. Nessas situações, a gente recomenda que se faça um teste prévio de resistência do concreto, potência da ferramenta. Então, se eu vou fazer uma fixação, digamos que eu vou rebaixar um teto num prédio, por exemplo. O indicado no primeiro momento é você evacuar o andar de cima, fazer algumas fixações para verificar se aquele concreto ele é resistente, se o pino não vai atravessar. Sim. A partir daí, a gente consegue fazer o trabalho normalmente. Entendi. Tem assim uma certa uma mística no mercado, uma certa crença que essas ferramentas são perigosas, que é uma arma. Tudo bem, eu entendo que ela é tão perigosa quanto outras ferramentas. Mas essa questão de ser mais perigosa ou ser mais segura vai depender da consciência e da habilitação de quem estiver utilizando ela. Legal. Aí vamos falar agora da que veio para superar ela, o próximo passo da evolução da Valsiva. Ó, ainda falando, que a gente tem outros sistemas de fixação, né, com muitas fontes de energia. A gente tem essa ferramenta aqui. Cara, essa ferramenta é demais. Essa aqui é a ferramenta também movida a pólvora. Essa é a DTR-35. Eu também já ouvi falar muito dessa ferramenta. Cara, às vezes a gente vai fazer na obra a demonstração dela. O que acontece? Os caras querem que já deixa na obra. Ele não, cara, deixa essa ferramenta aqui, já quero trabalhar com ela. Essa ferramenta, ela é concebida para a gente fazer fixações em locais altos. A gente consegue fazer fixações em até 5 metros de altura. Não dessa maneira aqui, mas quando você compra ela, na maleta, acompanha aqui esses cabos. O prolongador, esses extensores aqui, a gente chama de extensores. Né? Extensor, tá. Vem com 5 extensores, 5 cabos desse aqui. Então vamos pensar que uma pessoa de uma altura normal, quando monta a ferramenta aqui nos cabos, consegue, elevando ela, fazer fixações em até 5 metros de altura, sem que ele precise fazer uso de escadas ou de andaime. Ou de perna mecânica. Ou da perna mecânica também. Também. E tem situações, cara, que o pé direito é alto, aí o cara tem que ficar montando andaime, subindo em escada. Cara, essa ferramenta realmente ela é revolucionária. E assim, ela utiliza um pino até diferenciado, que é esse pino aqui, ó. Esse é um pino em que a carga de pólvora já vem montada na cabeça. Ah, tá. Então não precisa do finca-pino essa daqui. Não usa um finca-pino à parte. A parte, usa junto. A pólvora já está posicionada aqui. Tá, legal. E se você observar, ela nem tem gatilho, ó. Ela funciona por percussão. Basta você fazer o movimento. O movimento que ela estoura. Em direção à fixação e ela faz a fixação. Então só para me entender, essa barra que conecta naquela ferramenta ali. Eu vou até só segura aqui, faz uma demonstração pra gente aí. Esse é um cabo, inclusive, que acompanha a ferramenta para que eventualmente, se eu já tenho um andaime montado, é fácil o acesso ao ponto de fazer a fixação, eu posso usar essa empunhadura, como a gente chama. Ah, entendi. Isso aqui é só para empunhar, só para segurar. Caso você toda a parte tecnológica tá na parte azul aqui. Isso aqui é só para segurar. Caso você já vá fazer a fixação num ponto de fácil acesso. Legal. Para aquela situação em que o pessoal quer fazer a fixação num ponto mais alto, a gente monta então os extensores. Aqui vão estar montados somente 2. Só para a gente ter uma ideia. Mas a gente consegue montar até 5 e acessar até 5 metros de altura. Então como que ela funciona? Então imagine aqui, eu vou montar o pino. Tá. Esse, por exemplo, é um pino com suporte roscado para a gente colocar a barra roscada. Sim. E nesse caso, a gente não tem aqui, mas a barra roscada já estaria colocada. Legal. Não teria lógica, né? A gente fazer a fixação e depois ter que colocar, subir para colocar a barra, né? Então, a barra roscada, ou no caso do pino clipe, para o pessoal que faz forro de gesso, que seria um arame, já estaria passado. Então ela é oca na parte de dentro para colocar a barra. Isso. Cara, que genial. Genial. A barra vem na lateral, Na lateral, né? Isso. Uma vez posicionada, imagine que um pouquinho acima aqui a gente tem um teto, basta você posicionar e fazer aqui esse movimento. O movimento para cima que ela já vai... Tá feito a fixação. Genial. Cara, para quem faz um trabalho em grande sequência, uma frequência muito grande de aplicações e em alturas elevadas, é o pulo do gato, é que os caras mais querem utilizar. Não, legal demais. Essa outra parte é dela também? Não, é uma outra ferramenta, é o mesmo sistema, tá? Mas basicamente ela é composta
dos extensores. Você pode montar até 5 ou menos, porque às vezes o pé direito não é tão alto. É tão alto. E por que só até 5? É por causa do que ela não fica tão reta? Porque, pelo que eu tô vendo, o negócio que dispara tá em cima, então você pode colocar isso aí até lá em cima. Eu já ouvi falar de experiência de pessoal que às vezes compra, o cara que tem 2 ferramentas, por exemplo, mas está usando só uma, ele monta até mais de 5 extensores. Ela fica um pouco mais pesada para trabalhar, mas também é possível. Legal. A gente fala até 5 metros, porque vamos pensar Por causa da assim... estabilidade, talvez, né? Para fazer a fixação, o correto é que você posicione a ferramenta e tenha os braços sempre flexionados. Não deve fazer com ele esticado. Sim. Sempre uma questão de segurança. Tá. E o detalhe é que, por exemplo, se o pé direito é mais baixo, você não precisa montar os 5 extensores, porque aí você estaria carregando um peso à toa. Então, né? Chega na obra, viu a altura ali, vai colocando. Enquanto você puder fazer a fixação com o braço flexionado, é o número de extensores que você vai montar para fazer a fixação. Show de bola. Essa ferramenta é genial, cara. Genial. Cara, é o xodó dos instaladores elétricos, hidráulicos. O pessoal gosta demais desse tipo de ferramenta. Então aquela ali é a mesma, né? É o mesmo sistema. É a mesma. A gente trouxe 2 modelos, 2 exemplos dela. Mas tá bom. Beleza. Só que essa daqui também, vamos dizer, é a pólvora, mas ela também é recente, um pouco recente, assim. Até onde eu sei, cara, ela foi lançada em 2018. Esse lançamento, né? 2018. O sistema pólvora já é tradicional na Valsiva. Muito antigo, né? Se confunde com a própria história da Valsiva, né? Tenho 60 anos, mas essa versão específica, onde o pino já está montado, a pólvora já está montada no próprio pino, e eu consigo estender ela até 5 metros, é uma versão mais recente. Digamos, é a evolução do sistema pólvora. Legal. Depois veio... Em 2013, a Valsiva lançou a ferramenta Naja, uma ferramenta que trabalha movida a gás. Ela trabalha com uma latinha de gás, que é posicionada nessa parte de trás aqui dela. Tá. Eu estou sem a latinha aqui, mas é um refil. E a latinha totalmente cheia, ela permite que seja feito até 1000 fixações. 1000 fixações até com a 1000 latinha. Fixações. Legal. Ela usa um pino diferenciado, é um pino um pouquinho mais curto. E ele é montado, esse pino aqui no magazine. Ah, tá. Ele é em série, né? Isso, em série. Por exemplo, ele é utilizado dessa forma para a gente fazer a fixação de guia e montante de drywall. Guia e montante. E aí, cara, o legal é que a gente até tem um vídeo dela, né? Você vê o cara fazendo a fixação um atrás do outro. Muito rápido. É uma produtividade bem legal. Ela é usada também nessa forma para fazer a fixação de aqueles gabaritos, né? O gastalho. O que é o gastalho? Até para quem não entende. Imagine que você tem um prédio subindo, então fez a concretagem desse prédio. Então logo o concreto seque, que já dê para andar em cima, o pessoal já vai lá e já vai montar a forma dos pilares do andar seguinte. Do andar de cima. E antes de colocar a forma, você tem que colocar um gabarito no chão para ver onde é que ele vai ficar posicionado. São sarrafinhos, né? Isso. Chamado de gastalho. E a marcação, a marcação de onde vai sair o pilar que está reproduzindo o pilar de baixo. Você tem que colocar ele exatamente no lugar. É marcação por topografia, tudo, para você subir o prédio no prumo, né? Então, por isso. Nada como conversar com quem sabe, né? É exatamente isso. E essa fixação pode ser feita também com a ferramenta Naja. E, cara, é rapidinho, porque ela faz um atrás do outro. Sim. Aqui eu tô com um pino até um pouquinho curto. Ele tem 15 milímetros. Mas nessa ferramenta, também na outra que a gente vai mostrar depois, a ferramenta Volt, a gente consegue trabalhar com pinos lisos que vão de 15 até 40 milímetros. E tem outro detalhe, que assim como na ferramenta pólvora, na ferramenta gás a gente consegue trabalhar com pinos já montados com acessórios. Então tenho também o pino com arruela, que faz os mesmos trabalhos que eu mostrei agora há pouco da ferramenta pólvora, né? Fixar a guia de drywall, fazer o forro de gesso, fixar as telas. Sim. Antes que alguém pergunte, aí ela funciona por sistema de acoplamento diferente, né? Aquela ali você coloca aqui para poder ter em série. Essa daqui, ela não vai entrar aqui, você bota direto na boquinha dela aqui, né? Se a gente for montar o pino liso, ele vai entrar aqui no magazine. Já o pino montado com acessório, eu coloco ele aqui na frente, ó. Legal. É o mesmo pino dessa máquina e daquela máquina? Pode usar o mesmo pino? Não. Isso é importante. Talvez na câmera não fique claro,
Mas o diâmetro desse pino aqui, ele é um pouquinho mais grosso, ele mede mais ou menos 3,8 milímetros. Tá. Esse aqui já é 3 milímetros, ele é mais fino. Ele não entra aqui, é isso? Já tem esse impedimento? Ele não entra, mas ainda que entrasse, a ferramenta não ia ter força, não ia ter energia suficiente para fixar ele. Entendi. Então os pinos, eles são proporcionais à energia que a ferramenta produz. Então para que eu faça uma fixação segura, esse pino aqui ele é um pouquinho mais fino, tem 3 milímetros. Ele vai servir tanto na ferramenta a gás, como na ferramenta a bateria. Esse aqui é um pino, inclusive, ele é patenteado pela Valsiva, a exclusividade. É o que nós chamamos de pino STR, Sistema Tiro Rápido. Quando a gente usa esse pino, a operação é um pouquinho mais rápida. E aí o que eu posso fazer? Eu posso remover aqui o magazine. A ferramenta já vem aqui, ó, com essa roldana, certo? Tá. Aí eu posso remover ela, monto o pino aqui na frente para fazer a fixação. Tá. A única coisa que muda nesse caso é que quando eu uso aqui o magazine, veja que ele tem esse encosto na frente, que favorece, que facilita manter ela, né, a 90 graus em relação à base. Para o tiro não sair torto, né? Exatamente. Entendi. E para ele não entrar e querer sair. E quando a gente usa a ferramenta sem o magazine, só tem que ter a preocupação de deixar ela retinha aqui, em relação à base. Perpendicular com a base. Depois, se quiser colocar de volta, também é bem simples, é bem fácil. Você tirou em 2 minutos aí. Pois é, para colocar é bem simples também. Então essa aqui é a ferramenta Naja, né? Ela foi lançada em 2013. E ela trabalha com uma latinha de gás, que faz até 1000 fixações. E também ela usa aqui uma bateria. O pessoal pergunta, mas a ferramenta é a gás, por que a bateria? É assim, quando a gente pressiona a ferramenta contra a base, ela liga aqui o ventilador. Esse ventilador, ele suga, ele joga um pouquinho de ar para dentro da ferramenta. E aqui na parte de trás a gente tem uma câmara, onde vai ser misturado o ar que está entrando com o gás que foi injetado. Esse gás ele é injetado toda vez que a gente pressiona a ferramenta contra a base. Sim, legal. Forma-se uma mistura gasosa. E aí, quando a gente aperta o gatilho, aqui tem um sistema eletrônico, né? Alimentado pela bateria. Quando aperta o gatilho, gera uma faísca, tem uma vela, que nem vela de carro mesmo. Essa vela dá ignição da mistura gasosa, que empurra o pistão e faz ela funcionar. Show de bola. Então, porque ela tem a bateria, vem com 2 baterias, né? E o carregador também. E a bateria é uma fonte de energia alternativa para fazer a ferramenta funcionar. Show de bola. Bom, agora como sobrou essa daqui, eu que vou pegar ela aqui na mão. Porque fica à vontade. Porque essa ferramenta é o xodó e é linda. Como nós estamos falando de construção a seco, essa daqui, ó, é a ferramenta aqui, é a Volt da Valsiva, é que todo montador aí sonha em ter agora. Porque assim, quando, pode pegar ela para você poder explicar. Quando começou essa questão das ferramentas, você vai até pegar direitinho a empunhadura da ferramenta. Quando começou isso aqui, não era ainda pensado na construção a seco, né? Quando tinha pólvora, essas coisas, era um pensamento lá da estrutura, outras fixações. Sim. Começou a se criar essa necessidade, porque a Valsiva é uma empresa que está sempre preocupada com a construção a seco, de lançar essas ferramentas que dê também um trabalho para o montador agora da steel frame, drywall. Então aí veio essas outras ferramentas que parecem mais, que tem esses gabaritos, digamos assim, para facilitar o trabalho. E aí veio essa Volt, ferramenta elétrica, porque eu sou apaixonado por ela também. Se eu estivesse montando, com certeza ia querer ter uma dessa. Explica para as pessoas então quais as vantagens dessa ferramenta aí, as novidades que ela trouxe, os pinos dela. Essa ferramenta aí é apaixonante, cara, é top demais. A Volt foi lançada em fevereiro de 2024, né? Sim. Uma nova proposta. O pulo do gato dessa ferramenta está no fato de que ela trabalha alimentada pela bateria. Essa é uma bateria de 20 volts. Na maleta também vem 2 baterias, o carregador. E o que acontece? Para quando você tem um volume um pouquinho maior de fixações numa obra, vamos pôr aí uns 30, 40 mil fixações, e isso não é nenhum absurdo, ela já começa a se pagar. Porque no caso dessa ferramenta, você vai ter gasto, pelo menos o operador, quem utilizar a ferramenta, somente com os pinos. Ele não vai ter que comprar a lata de gás, nem mesmo a pólvora. Nem o finca-pino. A partir de uma certa quantidade de fixações, ela acaba se pagando. Sim. E um detalhe, ela usa os mesmos pinos da ferramenta gás. Esse pino aqui, ó, que a gente acabou de mostrar. Sim. Esse aqui, por exemplo, é um pino clip, né, que o pessoal chama de pino cadeirinha. Eu posso utilizar ele tanto aqui na ferramenta Volt, como na ferramenta Naja. Então não é um pino específico. É um pino que a Valsiva sempre tem no estoque. Esse e aqui da também, mesma maneira, o pino com arruela. E é um detalhe, né? Que até não falei aqui quando eu falei da ferramenta Naja.
Quando você usa o pino liso, que vai montado aqui no magazine, eu também posso colocar uma arruela. Nesse caso, ela é posicionada aqui na parte da frente da ferramenta. Eu estou com uma ponteira específica que é utilizado aqui com o pino STR, certo? Mas na maleta vem também uma ponteira específica, ela tem uns ímãs, que é para eu posicionar esses elementos. Então, por exemplo, você tem só a arruela, você coloca só a arruela ali, ela tem um ímã, Exatamente. e aí o pino vai sair do magazine e vai furar E assim. faz a fixação. Então eu posso usar tanto a arruela cônica, o clipe isolado ou até mesmo o suporte roscado. Tem um produto que se utiliza muito na construção civil, principalmente para o instalador elétrico e hidráulico, que é essa pecinha de nylon aqui, que é o suporte para fita nylon. Então ele é posicionado aqui, ó. Aí você faz a fixação. Uma vez colocado lá em cima, ele vem com o tubo que ele vai fixar, usa uma fita nylon, fita enforca-gato, né? E faz a fixação. Então é possível fazer diversos trabalhos também com a ferramenta Bolt. Calma aí, agora eu entendi. Isso aqui se fixa no teto, para depois você vai passar uma tubulação, aí você passa o nylon para segurar, né? Exatamente. Eu entendi. Ele é até redondinho aqui, meio côncavo. Isso, que é pra tubulação encaixar certinho, né? Que dá para usar tanto cara. com o tubo em cima ou lado a lado. O pessoal usa muito para fazer a fixação daqueles tubos PEX. De um lado água quente, do PEX. outro água PEX fria. É uma mangueira meio transparente, só que ela é bem dura mesmo, então é bom fixar ela, porque senão você não consegue às vezes fazer uma curva com ela e ficar parada, né? Um detalhe importante, Anderson. Veja, a gente falou de ferramentas a pólvora, a gás e a bateria. Aí, a dúvida que surge às vezes é o cliente falar, mas o que a Valsiva recomenda? Cara, não necessariamente a gente recomenda. A Valsiva tem público, a gente entende que tem mercado para os 3 tipos de sistemas. Sim. Então tem o cara que ainda usa a ferramenta pólvora, ele é tradicionalista, ou ele usa pouco, então tem a pólvora, a gente está aí fornecendo, né? Não estamos tirando de linha. Tem a ferramenta gás, também consolidada, e agora a ferramenta Volt. A gente está apostando nessa porque a gente percebe que é o futuro, né? Se utilizar ferramentas movidas a bateria. As ferramentas elétricas, por exemplo, quando você tem uma ferramenta movida a bateria, o fato do cara não precisar engatar lá o plug na tomada, cara, isso dá um ganho, uma autonomia muito grande. Ela vem com 2 baterias? Vem com 2 baterias. Então, e tem um outro detalhe. Como você está carregando, quando está trabalhando, você não tem que gastar com isso, né? E tem um outro detalhe. A gente fornece também um adaptador que permite que você utilize até ferramentas, baterias da marca DeWalt, que é uma marca que está bastante presente aí nas obras, né? Então você pode adaptar uma bateria dele. Nem sempre é necessário. Normalmente, quando o cara tem 2 baterias, enquanto ele está usando uma, ele carrega a outra e consegue usar. Mas se foi pensado nisso, porque tem muita parafusadeira da DeWalt, né? Então já aproveita, né? Então, ele só vai colocar o adaptador, se a gente vende a parte, né? Ele coloca aqui e consegue adaptar essa bateria. No caso da Naja, esse, por exemplo, ó, é um magazine para 40 pinos. Tem um outro mais curto, que é para 20. E nesse aqui, da ferramenta Volt, que é tamanho único, né? A gente consegue colocar até 30 pinos aqui. Esse aqui é tamanho único. Tamanho único. Então, uma ferramenta dessa, a gente faz até 60 fixações por minuto, quando eu utilizo o pino liso. Show de bola, cara. Uma dúvida que eu tenho, coloca aqui para você não cansar, né? Se você vai cansar por favor, obrigado. O braço. Essa ferramenta aqui da Valsiva é especial demais, cara. Dúvida que eu não de verdade. Pode ser utilizado pino de outras empresas nas ferramentas de vocês? Vocês já sabem que os pinos servem? Já tiveram essa experiência? Alguns deles são compatíveis, mas assim, a gente preza muito pela qualidade. Tá. E a gente ressalta, a gente deixa muito claro para o cliente o seguinte: se ele quiser usar, ele até pode, porque a gente sabe que vai caber, não vamos mentir aqui. Só que essa prática, ela traz um problema para o usuário, que aí, principalmente quando é notado, a gente percebe muitas vezes, quando faz a manutenção, se ele usar um pino de uma outra marca que não seja Valsiva, ele perde a garantia. Isso é válido não só para a ferramenta Volt, mas também para a ferramenta Naja e para as ferramentas da pólvora, né, como a PRX, por exemplo. É porque, assim, eu pergunto isso porque eu imaginei aqui que muito lugar que o cara vai comprar o pino, às vezes ele não vai achar o seu pino, né? Sim. Pode acontecer, né? Pode acontecer. É assim, se ele fizer, principalmente aquele que compra direto da Valsiva, ele não vai ter muitas vezes esse problema, porque a gente está sempre abastecido. Ah, vocês vendem também pino direto da empresa para esse cliente, por exemplo? Para quem tem CNPJ, né? Ah, tá sem CNPJ. Para pessoa jurídica, a gente vende sem nenhum problema. E cara, como esse aqui é praticamente assim um carro-chefe de vendas, a gente vende bastante, a Valsiva é conhecida por fixação a pólvora, gás, bateria.
nossos estoques estão sempre abastecidos. Tá. É lógico, às vezes o Brasil é grande, numa situação que o cara está lá num lugar que ele não tem o pino disponível e outro de outra empresa funcione, ele pode até usar, mas tem essa implicação que eu te falei. Nesses Entendi. casos ele acaba perdendo a garantia. Show de bola. Adão, cara, toca aqui. É isso? É isso. Obrigado por esse episódio. Eu acho que foi um episódio fantástico que a gente fez aqui agora. Com certeza. Falamos das ferramentas, assim, as vantagens, as diferenças. Esse é um vídeo importante demais. Eu acho que vale o seu like, vale aí o seu agradecimento, seu comentário, seu compartilhamento. Compartilha com alguém que quer saber sobre essas ferramentas, a diferença de cada uma delas. Salva esse vídeo que vai ser muito útil para você. E eu queria que você, cara, deixasse sua mensagem aí de despedir, de agradecimento. Eu te agradeço imensamente. E pessoalmente por tudo que você faz para a construção a seco, por trabalhar na Valciva, por representar os montadores, por fazer aquele evento e chamar todo mundo. Inclusive eu fui no lançamento da ferramenta e isso faz muito bem para o mercado. Então muito obrigado por você de coração. Eu que agradeço pelo convite. Eu percebo que ultimamente a gente tem tido esses eventos, né, essas conversas, esses podcasts. Cara, eu me colocava assim, pô, eu sou um cara bastante conhecido no mercado, por conhecer bastante fixação a pólvora, são 20 anos de Valciva, né? Falei, seria interessante num dado momento poder participar. E fiquei feliz quando eu recebi o convite, né? E até te parabenizo até pela escolha dos temas. A gente fala hoje de ferramentas aqui. Eu tô muito contente. E, cara, se tiver outros eventos, me chama que eu vou, tá bom? Combinado. Valeu, você então Anderson. já está ao vivo aqui, convidado para participar de mais um episódio lá no estúdio. Vou chamar você para a gente fazer um bate-papo top lá também. Com certeza. Pode ficar tranquilo que a gente vai fazer um episódio Vou com especial, prazer. porque você vai levar essa ferramenta, só que você vai falar pro seu chefe, acho que ela não vai voltar não, ela vai ficar lá. É possível. Vai ficar lá no estúdio, tá bom? Gente, muito obrigado por estar com a gente aqui até agora. Foi top esse episódio. Agradeço muito. Como eu sempre digo, a Valciva e todo mundo que está fazendo parte desse evento da ConstruLab 2025 só quer fazer a construção crescer. Então, vale a sua contribuição também, compartilhando, curtindo, deixando seu comentário, porque tudo que a gente quer é simplesmente ajudar isso aqui ser grande. Então, é o que eu sempre digo. Vem comigo que vai ser top.